Olá, família Nazareno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo essa live, mas é um privilégio estar com você aqui mais uma vez. Essa live aqui é uma live avulsa. A gente até tinha um projeto de fazer uma série de algumas lives com alguns convidados tratando sobre o assunto que a gente vai conversar hoje. Você já deve ter visto aí na thumb o assunto, mas já já eu conto. Ah, mas a gente não conseguiu muito agenda. Mas uma das pessoas que era imprescindível gravar e que desde o início se dispôs a estar com a gente, e disponibilizou a sua agenda, que é uma agenda cheia, mas se disponibilizou para estar com a gente, foi o Caio Pérez. Caio, e aí, mano? Tudo certo? Como é que você tá? Beleza, mano. Tamo tranquilo. Caio, seja muito bem-vindo à nossa comunidade de fé, ao nosso espaço virtual. Os irmãos e irmãs que estão com a gente aqui também sejam muito bem-vindos, que estão nos visitando, os que já são da nossa comunidade. É um privilégio a gente ter esse espaço aqui juntos e é um espaço de educação para a gente conversar sobre alguns assuntos, e especialmente as lives, são para a gente conversar sobre assuntos mais relacionados à nossa vivência, à vida cristã, ao discipulado. E o tema de hoje é o tema do abuso. A gente vai falar sobre diferentes tipos de abuso, a gente vai falar um pouco de como o discurso religioso, a gente vai falar só do abuso no ambiente religioso, mas de como o discurso religioso subsidia, de alguma maneira, o abuso em diferentes esferas da vida, nos diferentes tipos de relacionamentos. Então a gente vai conversar sobre isso. E eu acredito que vai ser muito importante. É uma conversa que não é leve, é uma conversa pesada, uma conversa delicada, não é simples. E o que a gente vai fazer aqui é só um início, de conversa sobre o tema, mas eu acredito que já vai ser muito instrutivo, muito edificante, muito importante para a sua vida, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, para a nossa vida como igreja, enfim. E para isso, conto com o Caio. Caio, se apresenta aí para o pessoal, para quem não conhece o Caio, quem que é o Caio? Ah, bom, assim, pensando em igreja local, eu sou membro da Comunidade de Jesus, que é uma comunidade pequena aqui em São Paulo, na Zona Sul aqui de São Paulo. Estou lá há um pouco mais de um ano só, mas é uma comunidade que eu conheço já desde 2018. Tem um grupo de pessoas muito especial lá. E eu, minha esposa, meus dois filhos, estamos bem felizes por lá. Eu sou mestre em estudos bíblicos, sou um pesquisador e escritor independente, faço esse trabalho de uma forma ministerial, algo que, tanto na prática como considerando aqui, né, chamado, vocação, é algo que eu faço como ministério, como missão, e tenho desenvolvido, né, diversos assuntos, mas essa questão do abuso espiritual dentro do contexto da igreja é algo que é meio que tangencial em um assunto específico que eu tenho pesquisado há alguns anos, que é o assunto dos papéis de gênero, relação de gênero, tanto na Bíblia quanto no Antigo Oriente Próximo, quanto na realidade do mundo evangélico global, mas mais especificamente o mundo evangélico estadunidense e aqui no Brasil. Então, é assim que eu chego, né, para esse assunto. O Caio é humilde, gente, porque assim, o Caio é muito bom. Ele é muito competente no que ele faz. Eu conheço o Caio mais o estudioso bíblico, não tenho não conheço Uhum. tanto o Caio na igreja, né? Eu conheço o Caio pelos periódicos, pelas conversas que a gente já teve também, pessoalmente. É um cara muito generoso e é um gênio da área dele, assim. É muito especial poder tê-lo aqui com a gente, poder conversar com ele sobre diferentes assuntos, poder mandar mensagem para ele, conversar com ele, porque é alguém que já novo tem um papel significativo na pesquisa. Na pesquisa bíblica do Brasil e no exterior, tem publicação em periódico internacional, tem comentário bíblico escrito sobre o divertidíssimo livro de Números que todo mundo ama ler.
Então, você vê que o Caio é dedicado em temáticas como a temática do sacrifício, os irmãos sabem que é uma temática cara a mim. Então, é alguém que tem contribuições, inclusive em contribuições em áreas e temáticas que não é fácil da gente ver gente competente fazendo trabalho, e o Caio é muito competente. Então, é uma alegria estar com ele aqui. E, sem mais delongas, sem mais lero-lero, vamos à nossa conversa. Eu preparei algumas imagens só para nos ajudar, só no início dessa conversa aqui. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Caio, você me disse, tá projetando aí, certinho? Uhum. Agora foi. Aí Show. apareceu. Uhum. Gente, então a gente vai falar sobre os diferentes tipos de abuso no contexto religioso, no ambiente religioso, e algumas pessoas gostam de chamar de abuso espiritual. A gente não vai falar só sobre abuso espiritual, como mencionei no início, mas eu queria mostrar como que o assunto é um assunto que tá pipocando em tudo quanto é lugar. Tá todo mundo falando disso. Então, eu mostrei aqui o livro da Marília de Camargo César, O Feridos em Nome de Deus, é um livro um pouco mais antigo. Eu me esqueci agora no ano que ele foi escrito. Mas os outros livros são livros todos relativamente recentes, pelo menos em português. Então, a gente tem uma igreja chamada Tove, aqui esse primeiro, que é o cinzinha. Tove é a palavra hebraica para bondade, basicamente. Aí, então, é uma igreja chamada Bondade. Então, é um livro que fez bastante barulho aqui no Brasil, porque, inclusive, muitas igrejas, a partir dele, começaram a refletir sobre como a relação da liderança com a igreja era uma relação não tão boa quanto deveria, trouxe muita reflexão, inclusive muita crítica também, por conta disso, né, porque ele mexia no vespeiro. Então, uma igreja chamada Tove é um livro, eu acho que é o mais famoso deles aqui, Uhum. mas você tem o Pivot, que é uma continuação desse primeiro livro, e tem outros livros também. Um livro, por exemplo, esse livro aqui, O Abuso Espiritual, do Michael Kruger, que é um autor mais reformado, mais conservador e tal, e traduziram um livro dele para tratar sobre o assunto. Você tem sobre até é interessante mostrar que são diferentes editoras. Então, os primeiros aqui são da editora Mundo Cristão. O do Michael Kruger, eu acho que era Thomas Nelson. O Desmascarando o Abuso é da editora Fiel. E aqui embaixo, A Redenção do Poder, é um livro de uma editora que é IV Press, é isso? Livre Livre Press. Press, isso, É. Livre Press. IV Press eu acho que é a americana. Mas a Livre Press tem publicado alguns artigos, não, alguns livros, alguns textos sobre essa temática. E mesmo no contexto católico, a gente vem, por exemplo, aqui, ó, Gabriel Perissé sobre abuso espiritual e Ana Maria Amarante sobre abuso de poder, né, falando dentro de uma perspectiva católica, ou pelo menos partindo de um contexto católico, também discutindo o tema. E por que que esse tema é o tema é, antes disso? Antes da pergunta, só para eu mostrar outras imagens aqui, acho que é. Uhum. Depois a gente deixa no final os artigos, eu já te faço a pergunta. Só para mostrar que já ficam como indicações, que são seriados e filmes tratando, ou documentários, essas imagens aqui são documentários, falando sobre casos de abuso, a parte desde o ambiente religioso, desde o contexto religioso. Então a gente tem aqui dois documentários sobre a Hillsong. A Hillsong é uma igreja que a gente canta músicas dominicalmente, é uma igreja muito influente, e a gente tem alguns documentários, né? Alguns materiais falando sobre o que aconteceu na Hillsong, sobre as situações de abuso que ocorreram na Hillsong. Esse aqui, A Felicidade Aparente, no Amazon Prime, eu acho que, inclusive, eu acho que é a Felicidade Aparente que acabou de lançar uma segunda temporada, ou acabou de anunciar uma segunda temporada. Também é um documentário falando sobre um caso nos Estados Unidos, do movimento nos Estados Unidos, de onde vem aquela famosa imagem que a gente aprendeu na igreja, de Cristo, do guarda-chuvinha, né? Cristo é o guarda-chuva mais alto, e aí embaixo o marido, e aí embaixo do guarda-chuva do marido a mulher e a esposa, né? Embaixo do guarda-chuva da esposa, os filhos. Então, essa hierarquização da família
e como que isso é importante para manter a ordem, a paz da família, a funcionalidade, enfim. Ah, o documentário Pecados Revelados aqui é do Globoplay, também diferentes streamings. E você tem aqui o Em Nome de Deus é do João de Deus, é um caso brasileiro, dentro do contexto que não é cristão, mas que também aconteceu. Então, e por último, uma indicação de uma série, Bom Dia Verônica, a terceira temporada trata mais especificamente desse tema, e o filme Pisque Duas Vezes. Então, você vê que é uma temática que está em evidência. As pessoas estão falando sobre esse assunto Uhum. em diferentes lugares e por diferentes motivos. Mas, Caio, a minha primeira pergunta, agora sim, é é, por que esse assunto está tão em voga no contexto, e particularmente no contexto da igreja, né? Por que esse assunto está tão em alta? E por que é relevante a gente falar sobre esse assunto? Uhum. É, bom, acho que o motivo pelo qual o assunto está em voga eu acho que é um desenvolvimento relativamente natural de um movimento religioso que ganhou um caráter global muito amplo, que é o evangelicalismo, né? Então, Uhum, acredito que ah, enquanto um movimento de reforma, e aqui eu não estou usando reforma no sentido técnico histórico, né, da reforma, mas o movimento evangélico surge como um movimento de reforma da experiência religiosa cristã e com muita força, com muito ânimo, com muito carisma, e tem essa expectativa e essa esperança de que é um movimento que vai realmente restaurar, né? Vai trazer boas novas, para usar aqui o termo, a tradução de evangelho aqui. Mas conforme esse movimento cresce, vai se institucionalizando, vai se tornando mais formal, e essas instituições criam as suas próprias hierarquias. Ah, Obviamente, eu estou falando isso como se fosse um movimento progressivo, mas ele não é uhum, necessariamente. E também considerando, a gente sempre precisa considerar que mesmo em momentos de origem de movimentos como o movimento evangélico, você já tem, né, muitas ideologias fundantes que já são muitas vezes ideologias de hierarquização, de relações de poder muito problemáticas. Mas pensando, né, no assunto em voga atualmente, eu acho que tem muito a ver com o fato de que o movimento evangélico se estabilizou como uma força sociopolítica bastante relevante em muitos lugares. E uma vez que se torna um movimento relevante, né, dessa forma, como é o movimento evangélico, a gente vai começando né, vai começando a vir para a superfície aquilo que já eram experiências de muitas pessoas por muitos anos. Mas agora a gente tem ferramentas, a gente tem técnicas, a gente tem modos de identificar, né, e questionar, e agora não só pensando aqui como indivíduos fazendo isso, mas até dentro das próprias instituições, né? Então acho que assim, o movimento evangélico, ou no Brasil, vamos pensar no Brasil, a gente estava muito acostumado, né, quando a gente era criança, né, Davi, a ver os casos de abuso sexual, aí, abusos mais drásticos, por assim dizer, mais violentos, na instituição católica, né, e achando que o movimento evangélico não tinha nada disso, e na verdade a gente só não sabia, né? E agora há ferramentas e há meios de se discernir isso, de se divulgar isso, de né, denunciar isso de uma forma que fique claro
De o se que está nomear isso acontecendo. da maneira adequada. Nomear verdade, usar os termos corretos, não é Uhum. só um pecado, um pastor que caiu, né? Uhum. Aqueles termos que a gente gosta de usar dentro da igreja, não é mais sobre isso. A gente tem agora, então, né, ferramenta técnica para dar nomes certos Uhum. àquilo que é a experiência dentro da igreja evangélica. É como aquela história de algumas doenças que a gente tem nomes hoje, que sempre existiram, mas hoje em dia tem nomes, e hoje em dia tem Uhum. diagnóstico. A pessoa fala, na minha época não tinha nada disso. Tinha, Pronto. só que a gente não sabia dar um nome para isso. A gente não É. tinha um diagnóstico para isso. Então hoje a gente tem um Uhum. diagnóstico, a gente consegue perceber. Acho que Uma analogia boa, né? Especialmente com os diagnósticos de né, doenças psicossociais, né? psicossomáticos, sociais. Então, é isso, né? Os nossos pais olham para o tempo deles e pensam, pô, não tinha nada disso na minha época, mas sempre teve, é só que Uhum. não davam o nome e o diagnóstico certo, né? É interessante você mencionar essa questão do crescimento do movimento evangélico, porque no Brasil, em particular, apesar de, Uhum, eu estou olhando aqui agora, realmente assim, a gente, com exceção do caso dos documentários do Globoplay, que a gente mencionou antes, né? uhum, Pecados Revelados e o Sobre o João de Deus. E o Bom Dia Verônica, eu trouxe exemplos aqui. Tem o Feridos em Nome de Deus também, o livro. Mas a gente trouxe uhum, poucos exemplos aqui de casos falando do Brasil, né? Mas o é, movimento evangélico no Brasil, ele era um movimento muito minoritário. É nos anos 90 que o movimento evangélico começa a crescer, nos anos 2000 tem um boom e agora é um crescimento exponencial do evangelicalismo no Brasil, uhum, a ponto de agora as músicas evangélicas, os cacuetes evangélicos, os costumes evangélicos, os jargões evangélicos se tornaram comuns e você vê influencers de toda sorte, apresentadores de programas de televisão, humoristas, todo mundo fala com conhecimento de causa sobre a experiência religiosa evangélica. Porque todo mundo, uhum, de alguma maneira, passou pela igreja evangélica, os pais, ou uma tia, ou enfim, passou pelo ambiente da igreja evangélica. E esse crescimento exponencial também deixou as suas marcas. E aí a uhum, gente tem a gente pode sugerir que dos efeitos disso, ou dos sinais dessas marcas negativas, e deixou marcas positivas também, como tudo na vida, mas as marcas uhum, negativas que o movimento evangélico deixou também, esse crescimento exponencial deixou, é o crescimento dos desigrejados, ou dos sem religião, nos nossos uhum, censos, enfim. Então, a gente vê que há um distanciamento e uma falta de crédito. Teve alguma live algum tempo atrás que a gente gravou aqui a igreja, a gente mencionou sobre isso, sobre a falta de confiança uhum, que generalizada na institucionalidade das igrejas evangélicas. uhum, E aí isso acontece por conta dos muitos casos de escândalos que a gente tem, de deputados evangélicos, de pastores e pastoras evangélicos, e cantores uhum, evangélicos que fizeram todo tipo de atrocidade, de bobagem, uhum, tanto de coisas que falaram, tanto de coisas que fizeram escondidos, enfim. uhum, E o caso do abuso não é diferente. O caso do abuso, a gente tem alguns casos, assim como virou um tema jocoso, de comédia, o caso de abuso sexual dentro do contexto, especialmente dos seminários na Igreja Católica, aham, ou no abuso infantil, enfim, que virou piada, virou uma piada culturalmente aceita, enfim, todo mundo sabe dessa história do padre uhum, que abusa sexualmente de um menino, enfim. uhum, E a gente, assim como a gente faz meio com a idolatria, né? Que idólatras são os católicos. Mesma coisa o tema uhum, do abuso, é um tema, como você mencionou, dos católicos. E a gente não percebe que, como você disse, isso já acontecia no nosso contexto e agora a gente está começando a perceber, a gente está começando a descobrir, está começando a sair documentos, está começando a sair informações. Eu acho que um caso que é relevante, eu nem sei se os irmãos conhecem tanto, é o do Ravi Zacarias. Ravi Zacarias foi um apologeta. Ah, ele tem alguns livros, eu até tinha também baixado alguns livros dele para colocar aqui para projetar para os irmãos saberem, mas eu desisti da ideia. uhum, Mas ele tem vários livros publicados em português, e enquanto eu estava lendo os livros, pesquisando os livros, são livros de diferentes grandes editoras.
de Uhum. diferentes vertentes, de editoras, grandes editoras pentecostais, grandes editoras batistas, grandes editoras conservadoras. Ele tem livros publicados por todas as editoras, é um autor que era muito usado, muito referenciado no contexto evangélico, era uma pessoa importante, um apologeta que viajava pelo mundo todo. E depois que ele morreu, começou a se descobrir de coisas absurdas que ele fazia. Por exemplo, ele viajava por diferentes lugares e ele levava, com uma desculpa de um problema no quadril, ele levava massagistas para cuidar do quadril dele ou das costas dele, eu não me lembro bem, e ele pedia favores sexuais dessas massagistas que ele levava. Ele, em diferentes lugares e contextos e épocas, ele abusou espiritual e sexualmente de mulheres enquanto ele exercia o seu ministério. Então, esse é só um caso que foi em um caso de abuso sexual, particularmente, de uma imoralidade mais explícita, que a gente já está. E quando a gente ouve, choca a gente fala, caramba. Mas há outros casos de outros tipos de imoralidade. Ah, mas eu queria mencionar alguns casos de pessoas que não necessariamente abusaram de outras, mas de pessoas que acobertaram abusos em diferentes contextos. Então, por exemplo, o John MacArthur é um autor com 1 zilhão de livros produzidos e provavelmente todos eles traduzidos para o Brasil. É uma pessoa muito importante, muito significativa para evangélicos tradicionais, conservadores, especialmente nas temáticas de aconselhamento bíblico e pastoral, não só na área da Bíblia, né, que ele tem muito texto falando sobre Bíblia, mas ele também tem muito texto falando sobre pastoralidade, sobre aconselhamento. Ele já vi muita gente citando o livro dele, e é este rapaz, esse senhor, na verdade, o John MacArthur, que acobertou durante anos casos de lideranças da sua igreja de abuso, de diferentes tipos de abuso, sobre diferentes tipos de pessoas acontecendo no ambiente da sua igreja. E ele não só acobertou o caso, como defendeu os abusadores publicamente, fez cultos em defesa dos abusadores, recriminou, por exemplo, mulheres que denunciaram a ele a liderança da igreja, que o seu marido estava violentando seus filhos, ela que denuncia para a polícia, ela que pede o divórcio e ela que é recriminada na igreja. E é um homem muito importante, e eu não vou nem mencionar o que ele fez na pandemia, porque, né, mas, porque não veio ao tema, mas é uma pessoa muito significativa. Ted Tripp é um pastor, eu tenho livros dele aqui, tem um livro dele aqui, que é um pastor que ensina sobre cuidado da criança, sobre pastoreal, criação da criança, e na sua igreja ele teve casos e situações também em que ele acobertou abuso de crianças pequenas. E é um pastor que tem livros escrevendo na área. Mas, enfim, a gente tem diferentes casos para a gente mencionar, por exemplo, o próprio caso da Hillsong, do Brian Houston, que era o pastor maior na igreja, né, o líder geral, enfim, global da Hillsong, do Carl Lenz. Se você der uma olhada nos documentários que eu mencionei aqui da Hillsong, você vai ver bastante isso com o caso de pessoas contando um pouco sobre como eram as experiências. Uh, mas eu acho que o caso mais gritante e que fez todo mundo falar do assunto foi um caso de uma denominação inteira, que é a Convenção, na verdade, Batista do Sul dos Estados Unidos, que tinha mais de 700 casos de abusos durante anos em diferentes lugares acobertados. Existia um arquivo de pastores e lideranças, de modo geral, que haviam praticado, haviam sido denunciados por conta dos abusos que cometiam. E esses pastores não foram denunciados, eles não foram demovidos do cargo, eles foram, na verdade, acobertados pela Eles só denominação. eram mudados de igreja local, né? Em E algumas, as em algumas vezes igrejas eram mudadas que pelas as igrejas. igrejas que recebiam não eram notificadas dos casos, né? Então, assim, a Christianity Today, ela tem alguns artigos falando sobre isso. Se você procurar cristianismo hoje, você vai achar também. Esses artigos são os que estão em português. Então, você tem Feridos pela Igreja, você tem sobre a Convenção Batista do Sul, Apocalipse da Convenção Batista do Sul, você tem falando sobre a igreja do John MacArthur,
Enfim, você tem alguns artigos, se você botar no Google, procurar na internet, você pode buscar maiores informações tratando sobre essa temática e falando um pouco sobre essa situação. Caio, você tem algum outro caso que você lembra que seja emblemático e para ilustrar um pouco da relevância dessa conversa é, Uhum, nossa hoje aqui? sim. A gente, acho que um dos autores mais notórios hoje em dia, que não só se coloca como uma pessoa que acobertou casos, mas fala disso sem arrependimento algum, fala disso de forma orgulhosa e defende isso biblicamente, né, com bastante aspas, que é o Douglas Wilson, né, Verdade. que são diversos casos que ocorreram na igreja dele, e ele fala como se, né, como se fosse normal esse tipo de situação. A gente tem no meio carismático, a gente tem o Mike Bickle do F-Hop. F-Hop é aquela International House of Prayer, né? Um movimento carismático de avivamento, né? A De gente tem a F-Hop no revival. Brasil, em Florianópolis, né? Com músicas que a gente Isso. canta, músicas Uhum. bonitas que a gente canta dominicalmente. É. E até onde eu sei, ninguém da F-Hop, a F-Hop é a de Florianópolis, né? Uhum. Que é uma filial aí da International House of Prayer, da IHOP. Até onde eu sei, ninguém lá da F-Hop se manifestou desde quando ficou público, né, o caso do Mike Bickle, que é o líder, né, da IHOP, que foi comprovadamente um predador sexual, né, são várias vítimas. Ah, a gente tem, né, na nossa conversa antes, eu citei aqui um caso que eu conheço, que é relativamente antigo, década de 70, talvez comecinho da década de 80, de um teólogo conhecido entre os progressistas que chama John Yoder, que tem um livro muito importante sobre a perspectiva política de Jesus, que está até lançado em português. Ele era um pastor anabatista nos Estados Unidos, e os anabatistas são muito conhecidos por uma teologia pacifista, bem não violenta, são conhecidos por viver em comunidade de uma forma bem próxima, e ele era uma liderança religiosa na comunidade dele, e ele acabou sendo descoberto que ele fazia momentos de oração só entre ele e algumas mulheres da comunidade, de forma assim individual com elas, e ele usou a posição dele como líder religioso para convencê-las de que toques sexuais eram formas de experiência com o divino, numa elevação, da experiência religiosa. Tudo isso com manipulação teológica, né? Manipulação religiosa. E a gente tem aqui no Brasil alguns casos. Sim. Ah, a gente tem, acho que aqui chegou até a ser noticiado em veículos nacionais, né, de mídia nacional, que é o caso do Paulo Júnior, né, um pastor reformado bastante conhecido, e o caso dele é bem interessante porque surge como tem até caso de grupos da igreja, de um grupo da igreja dele que leu, né, o livro do O Scott Tove, né? McKnight, do Tove, e começou a perceber, né, como que era a dinâmica de abuso dentro da igreja, mas o interessante do caso do Paulo Júnior é que ele também se levanta e percebe que ele está numa condição já completamente fora do que deveria estar, e ele, obviamente, usando os termos bíblicos, né, não está capacitado para permanecer no ministério, né, usando os textos, né, paulinos
Paulinos talvez não, né? Mas lá o primeiro, segundo Timóteo e Tito, Uhum. para falar sobre as características de liderança religiosa. E ele, eu até admirei, né, a forma como ele sai. E, por exemplo, o fato da gente nunca mais ter ouvido nada sobre ele é Uhum. significativo. Uhum. Talvez mostra que ele realmente sai e sai como uma pessoa que quer buscar a restauração para a vida dele, não quer mais se envolver com liderança de igreja e tal. Achei um caso interessante. E um caso que daí, o caso do Paulo Júnior já é interessante porque não envolve nada sexual, né? Uhum. Nenhum daqueles pecados, meio que os pecados capitais dentro do evangelicalismo, que seria bebida, Bebida, sexo adultério, bebida, e sexo e rock and cigarro. roll. Também. Sexo, drogas e rock and roll, Mas, é tipo isso. é, mas tem um outro caso que é mas aí não no Brasil, mas né, lá fora, que é do Mark Driscoll, que foi um personagem muito relevante na, na renovação da teologia reformada, aquilo que Uhum. ficou conhecido como novo calvinismo nos Estados Unidos e que afetou aqui o Brasil, né, profundamente. E tem várias testemunhas, várias denúncias de que o exercício do pastorado dele era completamente abusivo, violento, manipulador, ah, né, ele tem até situações que seriam tragicômica, né? Ele tinha perfil falso para poder espiar as pessoas nas mídias sociais ou numa plataforma interna da igreja. São casos assim bizarros que revelam uma forma de liderança controladora, dominadora, né? Uhum. E, portanto, abusiva. Então, É. são alguns casos, eu não Uhum. sei se Não. alguns outros valem a pena mencionar, mas sabe uma coisa Uhum. que acho que volta para aquela sua primeira pergunta e que eu pensei? Uhum. O que acontecia antes, enquanto o movimento evangélico era relativamente minoritário e meio que insignificante na sociedade, de uma forma geral, é Uhum. que esses casos aconteciam e a gente percebia, e as pessoas que viviam, conviviam, tinham essas experiências, percebiam que a situação era essa e tal, mas com a notoriedade do evangelicalismo e com né, o crescimento numérico dos casos, o que acontece? Não é mais, pô, esse caso aqui aconteceu lá entre os evangélicos. Agora a gente começa, e aí eu acho que entra a questão dos livros que você citou lá no começo, que existem características dentro do evangelicalismo que levam a esses casos. Ou Uhum. esses casos são reflexo e manifestação de algo particular do evangelicalismo. Da mesma forma que acontecia com os católicos, que a gente, nos casos de abuso Uhum. sexual, né, de pedofilia, que o argumento mais básico é, claro, né, os padres são todos... Uhum. não podem se casar, né? Fazem voto de celibato, e aí isso explica por que que eles chegam a essas práticas, né, Ainda tem a perversas relação com a questão da homossexualidade, porque aí de os padres são. homossexualidade. E aí a gente faz esse caminho agora. Pô, tem tantos casos dentro do meio evangélico e esses casos parecem seguir certos padrões. Quais são as características do meio evangélico que explicam o que Uhum. está acontecendo? Ou por que que o meio evangélico está sendo tão caracterizado por esses casos? E aí é aí que a gente começa a chegar onde a gente deveria chegar, né? Uhum. Só marcar então um, um ponto que a gente mencionou aqui diversos casos de diferentes tipos de abusos e como que isso tem acontecido dentro da igreja evangélica de modo geral. Ah, e isso no, assim, no meio pentecostal, neopentecostal, carismático, as pessoas já sabem daqueles ambientes legalistas, que são muito rígidos, controladores e tudo mais, mas a gente mostrou contextos aqui que são contextos de igrejas
mais tradicionais, igrejas batistas, igrejas reformadas. Então, isso não é exclusividade dos malucos neopentecostais, que é sempre um espantalho bom para a gente construir, né? Mas isso acontece em diferentes. Inclusive, você mencionou um pastor progressista. Uhum. Então, a gente, em diferentes contextos, o abuso pode acontecer. Outras duas coisas que você mencionou é que isso acontece no Brasil. A gente tem diferentes casos no Brasil. Isso não é uma exclusividade dos Estados Unidos, é porque, por conta do caso que eu mencionei da Convenção Batista do Sul, isso está muito evidente nos Estados Unidos. Mas isso Uhum. acontece no Brasil também. Você menciona o caso aqui do Paulo Júnior, e que ele produz um vídeo, ele fala que ele não está apto, que ele precisa sair, que ele entendeu que ele deveria sair, e as pessoas iam lá defender ele, dizendo que ele não Uhum. deveria sair coisa nenhuma, e ainda falaram mal da igreja, dizendo que a igreja era um monte. Mais uma vez a situação reaparece, né? Um monte de mocinhas que não aguentam uma palavra dura, e eu acho que isso tem uma conexão clara com o que que você acabou de mencionar, né, sobre essas estruturas dentro do evangelicalismo que subsidiam esse tipo de relação abusiva. Mas antes da gente tocar nesse ponto, é que você falou sobre a questão sexual. Você falou também de outros casos de abuso, por exemplo, do Mark Driscoll, que é um abuso moral, o do próprio Paulo Júnior, né, que é um ambiente de rigidez, de controle, mas não tem nada de sexual nisso. Então, para gente caminhar para esse lugar de identificar essas estruturas do evangelicalismo, só fazer uma pausa aqui nesse meio do caminho e como que a gente pode definir o que é abuso e que tipos de abusos existem. Tá. Eu refletindo sobre um caso específico que eu tenho passado nos últimos tempos e percebendo a dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que é uma situação de abuso e o que não Uhum, é, eu cheguei a pensar que a gente tem que partir de um fundamento. O fundamento de relações de abuso, elas começam com o que eu chamo de assimetria de poder. Quando você tem as partes envolvidas na relação se encontram em diferentes patamares quando a gente pensa em poder. Né? Você tem alguém com muito poder e alguém com pouco poder. É a uhum. partir dessa assimetria do poder é que a gente vê o campo fértil, por assim dizer, para que os abusos aconteçam. O que eu quero dizer com assimetria de poder? A imagem que a gente tem, a gente pode começar com um caso bem emblemático do que seria uma relação abusiva, que seria o abuso sexual de crianças. Então, você tem um adulto, o adulto tem um patamar de poder em relação à criança que é muito maior. E esse poder do adulto, ele está na força física, né? Você tem, né, a força física é um modo de poder, então a força física de um adulto em comparação com uma criança é muito maior. Você tem uma força psicológica e emocional do adulto que é muito maior do que o da criança. Você tem uma força muito maior do status social do adulto em relação à criança. Então, a palavra de um adulto tem mais força do que a palavra de uma criança. Ah, e aí você começa a perceber que o poder ele se manifesta em diferentes formas, diferentes forças. E é nessa assimetria que a gente tem a possibilidade de abuso. Então, assim, para ilustrar ainda mais, por exemplo, se eu tenho uma arma na mão e aponto para a cabeça de uma pessoa a fim de cometer um abuso sexual, estou eu, porque tenho uma arma na mão, com um poder muito maior do que a pessoa que está ali com a arma apontada para a cabeça dela, né? Só que disso a gente tem que ir para relações de assimetria de poder que são mais sutis, né? Uhum. Então, por exemplo, Mais imperceptíveis, mais menos imperceptíveis, explícitas.
Isso. Então você tem, por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa que tem pouco dinheiro, uma pessoa que depende de uma moradia, e a pessoa que tem a posse de uma propriedade, uma pessoa que está num cargo de chefia, de um cargo né, de mais autoridade do que outra pessoa. E, então, nisso a gente vai chegando, né, em formas diferentes de abuso. Então, você tem um abuso, aquilo que, né, eu já citei aqui, um abuso espiritual. O que que é um abuso espiritual? Quando uma pessoa num cargo de autoridade e liderança religiosa exerce esse cargo e o poder que vem com esse cargo a fim de se beneficiar, a fim de dominar, controlar, a fim de usufruir das pessoas que estão né, debaixo do seu poder. A gente pode falar, né, então, de abuso sexual, que é o mais fácil que a gente tem, que é geralmente a gente poderia dizer que o abuso sexual é o uso da força física a fim de conseguir um benefício sexual de uma pessoa vulnerável, diante dessa assimetria de poder que tem a ver com Uhum. força física. Mas a gente também pode pensar num abuso sexual a partir de um contexto de abuso psicológico, de abuso espiritual, ou seja, você Uhum. geralmente Manipulação. de manipulação. Geralmente, no meio da igreja é assim. Dificilmente você vai ver um caso claro de uso de força, né? Lógico, tem vários casos Uhum. assim, mas os que são mais, eu acho que os mais comuns e aqueles que vão ser mais difíceis de serem denunciados, porque vão ser os mais difíceis de serem percebidos, são aqueles em que você usa da sua posição de autoridade religiosa, que é uma autoridade, então, que é tanto espiritual, mas você também tem uma autoridade educacional, porque você sabe mais de Bíblia, você sabe mais de teologia, também é psicológico, porque geralmente quem está numa posição de pastor tem mais capacidades psicológicas de persuasão, né? Hum. Porque a gente é treinado Tem mais para capacidade discursiva, né? persuadir, né? Isso. É. Então, aquela coisa entre um adulto e uma criança, não é só força física que está valendo. Muitas vezes o abuso de uma criança se dá por meio de uma manipulação, porque o adulto consegue de forma mais fácil manipular uma criança. Mas a mesma Uhum. coisa acontece na relação entre pastor e ovelha dentro da igreja. Existe uma assimetria de poder entre eles, da posição em que eles estão, em que é relativamente fácil fazer essa manipulação a fim de conseguir os benefícios por meio de um abuso desse poder que a pessoa tem, né? Eu acho que o ponto do poder, da simetria de poder, eu acho que precisa estar bem Uhum, grifado aqui. Que a diferença é essa? São posições de autoridade diferentes. Alguém tem um nível de. Vou chamar assim. Alguém tem um nível de liberdade sobre a outra maior do que o que a outra tem uhum, sobre ela. uhum, Então, vou dar um exemplo. Um homem que tem uma empregada que trabalha na casa dele. E aquela empregada, você mencionou isso de passagem, né? Uma empregada, ela depende daquele trabalho, daquele recurso financeiro para sobreviver, para ter o que comer, para morar, enfim. E aí o abuso pode acontecer de várias formas. Por exemplo, o homem assediá-la sexualmente, por exemplo. Ou a mulher, ou alguém da família, falar que ela roubou algum produto da casa. Enfim, uhum, e aí tá o grande desafio do porquê que é muito difícil da gente entender como que o abuso funciona, porque ele não é claro. Por exemplo, no caso, mesmo juridicamente, você tem uma distinção entre o que é, por exemplo, o abuso sexual e o estupro. Estupro é o uso da força. Você uhum, obriga, até o caso que você mencionou de você tem uma arma e você obriga a pessoa e força a pessoa. uhum, O abuso não é que ele não te obriga explicitamente, mas há uma manipulação psicológica,
às vezes Uhum. sutil, inclusive Uhum. às vezes dentro de um relacionamento, e que te priva de certas liberdades, que te manipula, manipula suas emoções, manipula as informações que você compartilha com ela, com Uhum. ele. Então, o abuso, a dificuldade de lidar com o abuso, você mencionou isso, é exatamente esse caráter que ele tem, meio escorregadio, meio que ele não é claro, ele não é explícito, e é muito desafiador a gente identificar isso. Mas o abuso sempre acontece dentro de uma relação em que há uma assimetria de poder, alguém que tem poder ou autoridade sobre a outra. Então, o Ah, abuso patrimonial. Então, uma pessoa da casa que trabalha, que tem os recursos, que tem os bens, que tem tudo, e uma outra pessoa que não tem nada no nome dela, ela não tem dinheiro, não trabalha, não tem nenhum recurso. Isso é uma forma de relação comum ainda. Não é o mais comum hoje, mas ainda é bastante fácil de achar. Na nossa própria igreja temos diversos casos assim. No momento em que esse casal tem alguma dificuldade, algum problema, por exemplo, e eles se divorciam, a mulher não tem nada. uhum. A mulher não tem bens, a mulher não tem dinheiro, a mulher não tem recurso, a mulher não tem amizade às vezes. A mulher, geralmente é a mulher, mas não é só a mulher, mas geralmente é a mulher, nesse caso Uhum. específico, nesse tipo de exemplo. Então, isso é um Uhum. tipo de abuso, ela depende do marido para sobreviver, e às vezes, numa situação, por exemplo, de violência doméstica, isso está envolvido. Porque ela Uhum. não tem para onde correr, ela não tem o que fazer da vida dela, a vida inteira dela foi entregue para aquele cara. Então, Uhum. então a gente tem o abuso patrimonial, o abuso psicológico, o abuso sexual. Por exemplo, um professor ou uma professora é, assediando ou indo além de assédio e abusando de um Uhum. aluno, de uma aluna, usando da sua posição de autoridade enquanto professor. E isso Uhum. acontece também no ambiente eclesiástico, que geralmente se chama de abuso espiritual. Eu não gosto muito desse Uhum. título espiritual, não, mas é o abuso religioso, que acontece Sim. por conta dessa assimetria de poder dentro de um contexto religioso. Você ia mencionar alguma coisa, Caio? Eu ia falar porque a gente pode complicar ainda mais essas questões ao falar sobre a questão de relação consensual. Uhum, Porque quando você tem uma assimetria de poder, a gente entra num terreno muito escorregadio para falar sobre possibilidades ou não de uma relação consensual. Lógico, eu estou pensando aqui em questões sexuais, mas não precisa necessariamente ser. Por exemplo, esse caso, né, que você citou de abuso patrimonial, aí chega, a relação toda é construída a partir desse abuso patrimonial que durante muito tempo a mulher pode não necessariamente ser prejudicada por isso, uhum, no dia a dia ali e tal. Mas em algum momento ela vai ser. Pode ser num divórcio, mas pode não ser, como você falou. A pessoa que tem o poder do patrimônio pode usar isso para abusar de outras formas, a pessoa. Mas pensando em, né, nesse caso, o divórcio, vai chegar lá na frente e as pessoas vão falar, pô, ela quis uhum. essa relação. E ela mesma E pode aí pensar isso, né? ela Não, mesma eu, pode eu, pensar isso. eu quis, assim. Eu E isso quis, acontece muito em situações de abuso, né? Eu fui conivente, eu deixei, Uhum, eu quis, e aí a pessoa não se enxerga uhum, como vítima, sim. ou não percebe. Ela tem a dificuldade de enxergar que aquela relação é uma relação abusiva, e ela Uhum, tende a uma segunda dificuldade, que é se identificar como vítima, ou porque ela gostou, ou porque ela não percebia a dificuldade, ou porque ela foi conivente de alguma maneira, uhum. enfim. Então, falar em consensualidade, ou existe consensualidade ou é só consensual? Não, acho que existe. Se não existe, Ah, neologismo do a cara. gente, a gente inventa. Mas falar, né, em relações consensuais, é muito difícil, porque geralmente existe assimetria de poder, né? Pode não ser tão descarada a assimetria de Uhum. poder, mas geralmente existe algum tipo de assimetria, né? Assim, eu ia agora para nossa última parte, que é a parte sobre como a gente lida isso com a Bíblia, mas eu acho que, pensando, eu acho que é importante a gente passar por um Uhum, ponto que eu iria pular, sobre como a gente identifica isso e o que a gente faz. uhum, O que a gente faz para não acontecer, o que a gente faz uma vez que aconteceu, como que a gente identifica.
Porque quando a gente falou, acho que ficou meio que assim, pô, isso acontece muito, isso é muito comum, isso é difícil de detectar, então é inevitável. E não é uhum, inevitável. uhum, Então, meu medo de ficar essa impressão. Não é inevitável e não é normal ter relações abusivas. A gente lidou com alguns casos aqui na nossa igreja. A gente teve casos de lideranças da nossa igreja assim, confessando não, né? Mas falando publicamente dentro do nosso espaço, com o microfone na mão, no púlpito, falando que foi vítima de abuso sexual. uhum, E a gente, além disso, a gente atendeu casos tanto de crianças que foram abusadas sexualmente, quanto também de adultos em relações, e aí eu acho que é um exemplo bom, que você falou de consensualidade, adultos em relações consensuais e que eram relações abusivas. E a pessoa não sabe nomear, ela não percebe que é uma relação abusiva, ela não sabe o que é uma relação abusiva, e uma vez que ela percebe, ela minimiza a ação, a relação, entendeu? Ela atenua os problemas que a relação tem. A abusividade da postura do cônjuge, do namorado, da namorada, enfim. Então, uhum, eu acho que um ponto fundamental é, por exemplo, quando a gente. Uma vez eu tive que fazer isso, eu estava até comentando com você antes aqui, de um caso que a gente teve que. Eu peguei uma lista, falei, olha, vamos lá. Vamos trazer um pouco de objetividade para esse olhar aqui. Aqui tem algumas características do que seria uma relação abusiva. uhum, E aí eu vou perguntar para você e você vai falar para mim que características dessas tem na sua relação, tá bom? A pessoa deu check em tudo. Então, eu acho que esse olhar com um pouco mais de objetividade ajuda você a perceber se a sua relação é uma relação abusiva e ajuda você a ajudar outras pessoas que você tem a impressão ou você tem a certeza de que estão numa relação abusiva. Eu acho que uhum, marcas fundamentais para você identificar são um medo em relação ao outro, o medo de errar, o medo de não fazer o que o outro quer, esse medo o medo do outro, ou da uhum, reação do outro, enfim. O medo, a privação, a privação. Você não pode ir em tal lugar, você não pode fazer isso. É claro que todo adulto faz o que não quer, mas são níveis de privação diferentes. uhum, Então, no caso de um relacionamento, por exemplo, amoroso, um namorado, uma namorada, marido, esposa que não pode sair de casa sem pedir, que não pode encontrar com amigas, com amigos, que não pode falar com outras pessoas, é, enfim. Então, a privação, a violação da consciência. Então, é uma presença de uma manipulação psicológica, emocional, que faz com que a pessoa, e é aí que é a grande questão do abuso, que faz com que a pessoa faça aquilo que você quer que ela faça. uhum, Eu acho que são marcas genéricas, e uma marca que é muito presente é a do silêncio. Então, uhum, nós nos fechamos em nós mesmos, o mundo não existe. E quem existe somos nós dois, e que, inclusive, hoje em dia isso está muito comum, isso aparece em tudo quanto é pagode, uhum, aparece muito na cultura popular, a ideia de que o mundo acabou e somos só nós dois, e ninguém tem que meter o bedelho na nossa relação. E isso acontece, por exemplo, no ambiente da igreja, em que nós é que nos entendemos e nós não nos relacionamos com outras igrejas, nós não falamos com outras igrejas, nós não pedimos para outras igrejas orarem por nós, outros pastores orarem por nós não compartilhamos com os nossos amigos, só nós nos entendemos. Então, esse fechamento também geralmente é uma marca de uma relação abusiva. uhum, Então, por conta disso, eu acho que uma das formas de prevenir, a gente pode fazer um segundo encontro falando um pouco mais sobre isso, mas uma das formas de prevenir é ter um espaço que seja de compartilhamento e de atenção. uhum, O ambiente comunitário ele pode contribuir na diminuição desses casos quando é um espaço aberto para o compartilhamento das emoções, dos sentimentos, porque boa parte das vezes, não sempre, mas boa parte das vezes a gente sente que tem alguma coisa errada. uhum, E se a gente compartilha
com alguém que está atento, está disposto a nos ajudar, a ser Uhum. comunidade com a gente consegue vencer ou começar a enxergar e a vencer essa luta, né, contra a relação abusiva, enfim. Caio, você tem alguma outra coisa que você quer Tenho, ressaltar, que você quer cara. corrigir, que você quer mencionar sobre isso? Tipo, como a gente identifica uma relação abusiva e como que a gente faz Uhum. para uma coisa que eu não mencionei é o que a gente faz uma vez que a gente reconheceu, né, que há uma relação abusiva. Mas então, Uhum. como que a gente identifica e o que a gente Uhum. faz? O que a gente faz para uma vez que a gente reconheceu, o que a gente faz para prevenir? Enfim. Uhum. Eu acho que das coisas que você falou, Davi, eu poderia resumir em dois conceitos que são controle e domínio, Uhum, né? Que é uma relação abusiva se não uma parte controlando e dominando a outra, tirando dela, aí entra essa questão, né? A liberdade que você falou, privando a pessoa de muitas coisas, mas muito com relação à agência. uhum, Então, você tem um lado com controle e domínio e um outro lado tendo a sua agência suprimida. Acho que isso vai ser fundamental para todos os tipos de relação uhum, abusiva. Aí, quando a gente entra na questão no ambiente de igreja, e aí especificamente ambiente evangélico, a gente tem. Eu fiz uma listinha aqui, que acho que uhum, está até no TOV do McKnight, uhum, que é uma liderança narcisística, né? uhum, Ah, tudo bem, geralmente a gente tende a pensar numa liderança carismática, poderosa, aquele líder que consegue vender o seu projeto. uhum. A gente acha isso bom, né? E Geralmente a isso é gente acha exigido da isso. gente, das lideranças. Que a gente Você tem que ser creia bom nisso, que nisso. a gente tem que ser bom nisso. Tem que saber vender o peixe, né? Ser persuasivo e tal. Ah, assim, a gente tem aquilo que, assim, existem estereótipos desses pontos que eu quero levantar, mas muitas vezes ele é mais sutil do que o Uhum, estereótipo, do que o espantalho, né? Você tem uma cultura de medo e segredo, que é aquilo que você falou do silêncio, do fechamento para dentro do próprio grupo. E dentro desse eu queria até colocar uma cultura de fofoca a partir da liderança. Por que a fofoca funciona bem? E a fofoca, muitas vezes, estabelecida dentro de uma estrutura de discipulado e mentoria mútua. uhum, Então, você cria um pastor, você vai criando, todo mundo se discipula, né? A molecada de 15 anos discipula a molecada de 13. Todo mundo é mentor e mentoriado, todo mundo é discípulo e discipulado. O pastor estabelece essa estrutura não como forma de descentralização de poder, mas como forma de centralização de poder, porque quando o pastor cria essa estrutura, ele cria a fim de que ele não precise controlar todos, mas ele só precise controlar as cabeças, né? uhum. E aos poucos, e aí a questão da fofoca, as informações saem aqui de baixo e chegam até ele. Então, e essa é uma forma Então ele muito tem sempre poderosa, né? informação privilegiada, né? Sim, é sempre uma forma poderosa de controle, porque ele sabe de tudo, sem que os outros saibam que ele sabe. Sem que Isso, os outros meu, é uma saibam forma. dele. Sem que ninguém sabe a respeito dele, porque ele não é discipulado por ninguém, ele não é supervisionado por ninguém, geralmente, né? E aí entra a questão de manipulação espiritual aqui, no sentido de aí o exercício da posição de autoridade religiosa, aquele que foi treinado para interpretar a Bíblia, aquele que foi treinado em retórica e teologia. Então, é uma pessoa que consegue falar: Deus disse isso para mim, Uhum. eu acho que o que Deus quer para a sua vida é isso aqui. E ele cria também esse ambiente em que as pessoas sempre vão atrás dele para perguntar sobre decisões da vida, aquela relação Uhum. bem infantilizada, né? Eu vivi muito Paternalista, isso, né? Da né? igreja que Que é eu vim do Rio. horrível. Só Aí, acho que. um exemplo, isso pode acontecer, só um ponto. Isso pode acontecer Uhum, desde a igreja que o pastor fala, isso é Deus quem está mandando, porque ele me falou diretamente,
Uhum. tanto na igreja tradicional, quando o pastor fala, isso é Deus A quem está Bíblia. mandando porque eu li a Bíblia. E eu interpreto a Bíblia Exato. certo. Sim, Tá? Só para. exatamente. É. E aí acho que entra essa coisa o abuso da teologia, ou seja, usar a teologia para preservar a sua própria autoridade, para submeter os outros à sua autoridade, você usar a teologia para fazer as outras pessoas duvidarem da relação delas com Deus, para fazer com que elas duvidem das próprias percepções, dos próprios instintos, aqui vou usar até a palavra instintos, aquela coisa, né, de uma pessoa que está sendo vítima de uma relação abusiva que envolve até questões sexuais, mas que a pessoa que tem autoridade religiosa usa da teologia, usa da Bíblia para fazer com que ela duvide de que aquilo realmente é errado. Aí a gente pode citar algo que no nosso meio já foi verdade, mas nem tanto, mas o uso da graça, do perdão, Uhum. para Tem que sempre como forma, perdoar. tem que perdoar, sempre como forma de proteger o abusador e não a vítima, né? Isso é uma coisa maluca, né? Aí você tem, acho que entra aí no meio daquilo que eu já falei, mas assim, sempre uma forma de não existe espaço para crítica, não existe espaço para questionamento. Então, não existe, para mim é isso, não existem relações de interdependência, de mutualidade, de agência entre todas as partes, de tal forma que ah, só uma das pessoas ou só um grupo de pessoas é capaz de ter a agência final. A palavra, aquela grande questão, né? A palavra final é de quem, né? Então, assim, a gente pode, como eu falei lá, né? A gente pode usar isso como estereótipos, você tem os estereótipos e os espantalhos, mas é muito difícil, às vezes, a gente perceber que, que tudo isso que a gente falou aqui está lá naquela relação. Uhum. Às vezes passa batido, às vezes a gente tem certas dúvidas, mas não acha que vai chegar até consequências horrorosas, até Uhum. violência. A gente vê coisas estranhas acontecendo, mas pensa, puxa, não, não, mas a pessoa não vai chegar a esse ponto, né? E essa Ah, pessoa não vai chegar a esse ponto. Ele é um homem de Deus, essa é uma mulher de pessoa, Deus, é uma pessoa boa. exatamente, E a gente já exatamente. mencionou sobre isso algumas vezes aqui na igreja, né? De que É. pessoas que fazem os piores crimes do mundo, eles não são monstros, não são Não. demônios, são seres humanos, criados à imagem e Uhum. semelhança de Deus, pecadores. Uhum. Então, o cara pode ser o pior assassino e ser um bom pai, ou pelo menos um Uhum. pai presente, enfim. Então, Sim. não, e é por isso que muita gente tem muita dificuldade de acreditar na palavra da vítima, porque acredita, não, ele não é um monstro, ele é uma pessoa Uhum. legal, ele é Uhum. divertido, ele conta piada e eu rio. Como assim ele pode ser um abusador? Essa é uma questão, Davi, que os estereótipos, a gente acha que a pessoa é assim o tempo inteiro em todas as relações. Uhum, E não é. A pessoa pode ser de uma forma em todas as outras relações, mas em uma específica ele manifesta todas essas formas que a gente acabou de citar aqui. Mas isso complica para a gente discernir, complica para a gente perceber. Então, a, a gente se esforça, a gente estuda, a gente cria um senso crítico com relação a todas as pessoas, mas a gente ainda pode ser enganado, porque pode estar acontecendo em uma relação, enquanto aquela pessoa que está sendo abusiva naquela relação está acobertando aquela relação abusiva em todas as outras relações, fazendo todas as manipulações para que uhum, ele não seja pego naquela relação especificamente. E aquilo que você colocou de o que fazer, uma vez que você percebe, dependendo da gravidade da coisa, a primeira coisa a fazer é sair, se uhum. distanciar o máximo possível. Mas, obviamente, a gente também tem uma responsabilidade, porque geralmente, Pode fazer outras se. vítimas. Exatamente, porque se uma das vítimas consegue se safar, né, sair fora, provavelmente
o abusador vai tentar encontrar uma outra única relação para ele exercer seus abusos. Então existe aí também a necessidade, eu sei que para a vítima é sempre muito difícil, mas uma necessidade muito grande de denúncia, né? De tornar isso, compartilhar com pessoas de confiança, e aí entra uma responsabilidade muito grande de todas as pessoas, seja em papel Uhum, de liderança ou não, de ouvir com atenção, e não só com atenção, mas com confiança na palavra de uma uhum, pessoa que diz que é uma vítima. Não quer dizer que a palavra final da pessoa vai ser a verdade, porque uhum, existem pessoas que mentem, obviamente, mas a posição imediata e a resposta imediata é de confiança, acolhimento e aceitação da denúncia, e a partir daí investigação, né, para conferir se aquilo tem verdade, se tem evidências para chegar no fundo da verdade, né? eu acho que essa questão, eu acho que essa não é a melhor palavra, mas a publicização da situação, no sentido de Uhum. não divulgar na rede social, a não ser que seja Não, uma não. última, sei lá, você está em casa correndo e você precisa dar um jeito, você liga uma Uhum. live e você se mostra. Ó, Sim. tô correndo aqui, a situação é essa. Mas eu Uhum. publicizar no sentido de você precisa encontrar pessoas que você possa compartilhar. Você Uhum. possa compartilhar a impressão, você possa compartilhar a percepção, você possa compartilhar a certeza. Ah, É, você precisa falar com alguém que te ajude. uhum. Uhum. Então, e aí, esse é o desafio da vítima, porque como é um negócio muito etéreo, muito, não é claro, é muito difícil a vítima perceber, é muito difícil a vítima falar, e ainda tem esse outro elemento que é, uma vez que a vítima fala, ela é descredibilizada. Uhum. Porque o abusador é uma pessoa legal, porque essa vítima, ela também queria, ou por qualquer outro motivo, a palavra da Uhum. vítima é desvalorizada. Então, Uhum. isso é muito importante, é, que a vítima tenha um espaço de seguro para compartilhar essa dor. E para isso a igreja precisa estar atenta e saber que, uma vez que há alguém que está dizendo que é uma vítima, que está em sofrimento, que está em dor, primeiro o que a gente Uhum. faz é acolher e ouvir, e depois a gente investiga. A gente, Uhum. por exemplo, a gente leva para a Exatamente. polícia, se for o caso, vamos levar para a polícia. Uhum. E Uhum. aí eu acho que entra o valor da institucionalidade da experiência religiosa, no Uhum. estabelecimento de processos institucionais. Uhum. Então, você, num ambiente informal, é mais complicado você criar esse ambiente próprio para esse tipo de denúncia. Mas uma vez que você tem uma instituição organizada, esse é um dos trabalhos que a gente está tentando fazer esse ano e ano que vem, institucionalizar e organizar a igreja. Esse é um dos papéis fundamentais da instituição, que a instituição favorece o estabelecimento de processos, como nós fazemos em um caso desse. Então, Uhum. o que, que o advogado diz que tem que fazer? Beleza. Então, a gente Uhum. tem um advogado pronto para a gente contatar em casos desse tipo. O que, Uhum. que o psicólogo diz para isso? A gente tem um procedimento sobre como agir diante de uma situação, e esse é um procedimento institucional, que não depende Uhum. de uma única pessoa, mas é um procedimento da comunidade, da institucionalidade. Enfim, eu acho que em outro momento a gente pode conversar um pouco mais. Eu acredito que, na verdade, é mais adequado do que uma live, é um treinamento na igreja, de uma conscientização maior. Por exemplo, especificamente, como que a gente sabe de uma criança que fala pouco, que você tem muita dificuldade para que criança, para absorver alguma fala da criança. Uhum. Então a gente precisa estar muitíssimo atento e precisa estar treinado para perceber se está existindo alguma situação de abuso de algum nível. Então, a gente vai falar mais especificamente sobre essa questão da prevenção e das identificações. A gente já fez um en passant aqui, bom, e a gente consegue, num outro momento mais técnico e de mais treinamento no ambiente da igreja, a gente consegue falar mais sobre isso. Mas Uhum. eu quero voltar num ponto que você mencionou no início, e a partir daqui que a gente vai nessa outra parte da nossa conversa, que é como o evangelicalismo, como a gente viu, a gente tem na presença do evangelicalismo diferentes experiências de abuso que têm acontecido nos Estados Unidos, no Brasil, enfim. Então, e você mencionou
eu acho que foi na abertura, na sua primeira ou segunda fala, que você mencionou isso, e eu quero voltar nela para a gente falar a partir daí, que é o evangelicalismo tem algumas estruturas internas da fé evangélica ou da forma de funcionamento evangélico, enfim. Existe estruturalmente o evangelicalismo tem lógicas, crenças, estruturas que dão subsídio, que dão fundamento para um ambiente que é um ambiente tóxico e para esse ambiente propício ao abuso e aos diferentes tipos de abuso. Porque uma coisa que eu acho que eu mencionei também é que há um abuso que a gente está chamando aqui, e é comum chamar de abuso espiritual, que é feito por uma liderança religiosa, mas há também um abuso, por exemplo, dentro do ambiente familiar e de outros contextos, feitos sob a justificativa religiosa, ou pelo menos aparentemente sob a justificativa religiosa. Então, como que o evangelicalismo e algumas das suas estruturas dão base, dão sustentação para diferentes tipos de abuso. É aqui que a gente quer chegar e a gente vai chegar no texto bíblico também. Em algum momento, né, a gente vai falar sobre o evangelicalismo e como que essa relação do evangelicalismo com a Bíblia dá um subsídio de alguma maneira, e se a Bíblia, por exemplo, dá esse subsídio também. Mas primeiro vamos falar sobre essas estruturas do evangelicalismo que podem estar dando subsídio Uhum, ao abuso feito em nome da experiência religiosa, em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome da Bíblia. É, enfim, uhum. eu acho que é o ponto de partida para essa segunda etapa da nossa conversa aqui. Aham. Eu também acho, e é muito interessante que aquilo que eu, né, chamei de manipulação espiritual, ou a forma de manipulação religiosa a partir do treinamento teológico que um pastor recebe, a partir da sua posição como líder, líder comunitário, da sua posição como intérprete da Bíblia, como autoridade teológica, ou seja, aquela pessoa que tem uma autoridade a respeito do conhecimento de Deus, que no fim também é um tipo de autoridade da experiência com Deus. Tudo Uhum, aquilo que na teoria o evangélico recusa, que é a ideia de intermediários entre nós e Deus, na prática, pelas estruturas das nossas igrejas, e aqui eu não estou falando nem necessariamente de estruturas institucionais, mas estruturas na forma de relacionamento mesmo, elas apontam exatamente para isso, exatamente para existem pessoas ali que são a liderança, que se tornam um tipo de mediadores da relação das pessoas com Deus. Ah, e eu acredito que isso se dá, primeiro, sem uma teoria institucionalizada. Então, é muito na prática, porque quando você chegar na Igreja Católica, tá lá, tá explícito essa institucionalidade das relações. No meio evangélico, a dificuldade está no fato de que na teoria ou no discurso é uma coisa e na prática das relações é outra. Isso coloca um véu nas relações que se torna difícil de identificar essas relações abusivas. Então, esse é um ponto. Essa questão da autoridade interpretativa da Bíblia, e aí o pastor se coloca como uma pessoa que informa, comunica as pessoas, que vai educá-las na interpretação da Bíblia de uma forma muito autoritativa. Aí, por exemplo, a centralidade do púlpito das igrejas, aqui de uma forma geral, das igrejas protestantes. Então, a centralidade do púlpito, que é a centralidade do sermão, inevitavelmente é a centralidade da autoridade interpretativa e teológica do pastor. Então, quando você tem a centralidade da mesa, é outra coisa.
Cada pessoa tem agência né, nessa relação em volta da mesa, enquanto a centralidade do púlpito não. Ah, e, por fim, e eu acho que é isso que vai nos levar à segunda parte da nossa conversa, é o fato de que tudo isso é reflexo de um imaginário religioso, de relações, de experiências dessas relações, que tem a ver com como nós entendemos quem é Deus e como Deus se relaciona conosco, como Deus se relaciona com a criação, com todas as criaturas. A gente tem no mundo, assim, na perspectiva cristã de uma forma geral, mas no mundo evangélico em particular, nós temos uma visão muito autoritária de quem é Deus. E é aqui que a coisa pega, não só de forma teórica e teológica, mas aqui a coisa pega porque é exatamente aquilo que você falou. Na experiência fora da igreja, ou seja, na experiência familiar, na experiência de amizades, parece que existe um ímpeto evangélico a partir de uma certa teologia, mas também a partir da experiência das relações religiosas, um ímpeto por hierarquização das relações e uma hierarquização em que existe sempre, sempre um ou uma pessoa, né, uma parte que é a autoridade absoluta. Aí é que a gente entra em considerações a respeito da Bíblia, a respeito de teologia. Beleza. Caio, obrigado pela essa primeira conversa. E a gente vai para essa segunda conversa instigante. Eu acho que vai ser muito importante, muito edificante, crítica, ácida, Uhum. mas relevante. Então, e fiquei ansioso agora. Mas que Deus abençoe você que está nos assistindo e até o nosso próximo encontro, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família e assista aí a nossa parte 2.